Estamos gravando? Já estamos gravando, então sejam todos e todas muito bem-vindos aí ao nosso encontro do Laboratório de Narrativas Históricas. Hoje nós temos aí um convidado muito especial. Nós vamos receber o professor Arthur Ávila, professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E de acordo com o nosso cronograma, né, nós temos aqui um cronograma que prevê, então, a gente discutir hoje o texto do Arthur, que é chamado Qual Passado Escolher? Uma discussão sobre negacionismo histórico e o pluralismo historiográfico, tá? Que faz parte aí, um artigo publicado este ano, né, dentro de um dossiê da Revista Brasileira de História, publicado agora em 2021, que é um dossiê específico sobre negacionismos, tá? Então, seja muito bem-vindo, Arthur. Antes, deixa eu só ver aqui que temos algumas pessoas querendo entrar, que é a Laura Fábio eu conheço. Tu conhece Jorisvaldo Silva? Não conheço. Também não, tá. Então tá. Então tá contigo a palavra, Arthur. Seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado pelo aceite aí de participar conosco, tá? Dessa nosso encontro do laboratório. Nós temos aqui, viu, Arthur, alunos de vários semestres, tá? Deixa eu só, né, te dar esse panorama. Temos alunos desde dos primeiros semestres da graduação, inclusive também alunos de outros cursos até, tá? Esse é um laboratório que ele é bem aberto, a gente, né, recebe todo mundo aí que tem essa vontade de discutir as questões das narrativas. Então, o Fabrício está aí também. E aí, então, assim, é sempre muito interessante, porque é um público bem diverso. Então, tenha isso em mente aí também, tá? Todo mundo já teve acesso ao teu texto antecipadamente, né? Então, aí tu pode fazer as considerações e fazer a tua apresentação, ok? Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite do João. Né? É um prazer estar conversando com vocês aqui na Estadual do Ceará, aqui entre aspas, né? Queria eu estar presente aí em Fortaleza, mas é o que nós podemos fazer nessa pandemia. Também, né, fico feliz de ver várias pessoas que eu conheço aqui, o Rodrigo, o Fabrício, que eu não via há muito tempo, né? Sempre legal ter o próprio João, né? Eu acho que a última vez que a gente se viu pessoalmente foi em algum shopping aqui para Porto Alegre, né, João, se eu não me engano. Então é sempre bom a gente poder, né, rever as pessoas. Pois bem, como o João já comentou, vocês tiveram contato com o meu texto, então eu não vou repetir necessariamente o texto aqui, senão fica uma coisa meio enfadonha. Mas provavelmente seja importante, né, comentar sobre como eu cheguei no texto, ou seja, quais foram as coisas que me levaram a fazer essa reflexão e da onde eu estou partindo, então, a partir desse texto, né, para onde eu estou partindo agora. Esse texto, na verdade, ele, depois que eu escrevi, quando eu terminei, eu pensei muito mais como se fosse uma espécie de intervenção pontual, né, não era algo que eu pretendesse, assim, né, ficar trabalhando sobre, né, eu não estava... Não é que eu não estivesse interessado, mas o negacionismo era muito mais para mim um problema pontual, que eu queria colocar no papel algumas questões, mas a partir daí eu vi que eu não ia conseguir esgotar as minhas considerações somente numa intervenção, e, portanto, esse texto, como eu disse, que eu imaginei que fosse ser uma intervenção, né, particular, específica, acabou se transformando numa espécie de ponta de lança, né, para outras reflexões maiores que eu estou fazendo agora. Porque uma das minhas reflexões atuais, e das quais esse texto, então, talvez funcione como uma espécie de introdução, né? A gente só sabe que é uma introdução depois que as coisas estão prontas, não quando a gente está fazendo, é justamente uma preocupação sobre aquilo que eu tenho chamado informalmente, né, ainda nos encontros e conversas, eu não sistematizei isso em nenhum texto, pelo menos nenhum texto que foi lançado ainda, que eu tenho chamado de desdemocratização do passado, que seria uma espécie de processo que acompanha, talvez não necessariamente numa relação de determinação imediata, mas acompanha o processo de desdemocratização política que nós estamos vendo em vários países, não só no Ocidente, mas globo afora. Sobretudo em dois ou três países, né, ou pelo menos a partir de 2 ou 3 fenômenos, que é a Brasil Paralelo, aqui no Brasil, todo esse pânico moral em torno da teoria crítica da raça, da história da escravidão nos Estados Unidos, e também a partir do projeto bastante conservador, embora a partir de uma outra perspectiva, né, um projeto acadêmico, não é comercial, como o Brasil Paralelo, que é a History Reclaimed na Grã-Bretanha. Tá? Então esse texto, na verdade, me levou a fazer uma série de outras reflexões, ou me levou a outras reflexões, das quais, então, ele foi o início, digamos assim. Mas como eu cheguei nele?
né? Porque, afinal de contas, eu sempre tive um interesse, meu trabalho todo também é sobre conflitos de história, né? Guerras de história, como eu chamo, History Wars, ou seja, conflitos sobre o passado, mas também sobre os lugares dos historiadores e historiadoras nas sociedades, para que serve a história, enfim, né? Conflitos que não envolvem somente memórias diferentes, né? Não se trata somente de conflitos de memórias, mas sim conflitos sobre o lugar da história dos historiadores nas sociedades contemporâneas. Eu sempre tive um interesse também no que nós poderíamos chamar de um âmbito existencial da história, né? Sobre para que a história serve. Não é somente pensar a função social do historiador, né, o que nós estamos muito acostumados a pensar, mas para que a história serve para as coletividades e para as comunidades. Por que nós precisamos ter um conhecimento disciplinado chamado história? Por que nós escolhemos determinados passados em detrimento de outros? Qual a vinculação entre passado e presente que é possível em determinadas conjunturas? Quais futuros que essas operações abrem? Ou seja, preocupações que são tanto com o âmbito existencial da história, ou seja, como a história interpela existencialmente as pessoas, mas também, evidentemente, com as consequências políticas desses atos. Então, para mim, a reflexão sobre história e política, ela sempre vem, uma sempre vem junto da outra. Ela não pode separar a política da história, porque cada interpretação, narrativa, representação do passado tem uma determinada finalidade política, por mais que essa finalidade possa ser oculta ou não dita. E quando eu penso em finalidade política ou um subtexto político, né, se a gente quiser ficar no âmbito talvez um pouco mais até psicanalítico, eu não estou falando aqui necessariamente nas intenções manifestas dos autores e autoras. Uma coisa é a pessoa dizer, eu sou de tal linha política, sou de tal perspectiva política. Outra coisa é aquilo que a representação faz enquanto representação. Que é uma reflexão que poucos historiadores e historiadoras, mesmo depois de todo o debate sobre o giro linguístico, fazem. Ainda há na disciplina, embora bem menos, em uma escala muito menor do que existia nos anos 90, início dos anos 2000, mas ainda há na disciplina uma espécie de sub-reflexão sobre textos e representações. É como se textos e representações fossem acessos ao passado e não elas próprias formas de intervenção no presente. Com todas as consequências políticas, como eu disse, que daí advém. Então, uma representação, ela pode, inclusive, operar contra as intenções manifestas de um autor ou uma autora. A pessoa pode ter uma perspectiva, sei lá, conservadora e a representação ser, digamos, progressista e vice-versa. Isso é muito perceptível, por exemplo, na literatura. Basta ler Jorge Luis Borges, que era um conservador empedernido, apoiou todos os golpes de Estado no século XX na Argentina, um elitista ferrenho, e seus textos eram de uma sensibilidade social muito maior do que a de vários autores explicitamente progressistas naquele período. Então, pensar uma representação nesse sentido significa puxar a discussão não para o âmbito, né, daquilo que os historiadores e historiadoras dizem que fazem, mas para aquilo que as representações fazem e os efeitos que elas produzem. E esses efeitos são tanto existenciais quanto políticos. Então, essas duas preocupações, né, uma com os conflitos sobre o passado, usos políticos do passado, né, essas disputas em torno do passado nas nossas sociedades contemporâneas, sobretudo, é um trabalho principalmente com os últimos 30, 40 anos, e também com esse âmbito existencial político das representações, me levou, ali por 2017, 2018, a começar a pensar sobre as formas como historiadores e historiadoras, a historiografia disciplinada, como eu costumo chamar, respondiam ao negacionismo. Eu sempre tive um interesse, assim, desde muito lateral com as discussões sobre negacionismo, porque elas são as discussões limites sobre o que é possível, sobre qual conhecimento histórico é possível. Eu acho que todo mundo que tem um interesse em epistemologia, em teoria, em filosofia da história, deveria ter um interesse em negacionismo, porque o negacionismo histórico é justamente aquilo que coloca, nos confronta com os nossos limites. Como é possível produzir determinado conhecimento? Então eu sempre tive um interesse lateral, digamos assim, nessas discussões, de vez em quando li alguma coisa sobre isso, né? Obviamente o Pierre Vidal-Naquet, a Deborah Lipstadt, e também porque eu sempre achei que existia uma espécie de má compreensão na historiografia disciplinada em relação ao giro linguístico dos anos 90 e dos anos 80. Né? O Brasil é dos anos 90, Estados Unidos dos anos 80 e 90, essa discussão. Principalmente em relação ao trabalho do Hayden White, que no Brasil ficou muito marcado pelo falso debate, esse debate não aconteceu,
né, pelo falso debate que ocorreu entre ele e o Ginsburg, onde o Ginsburg acusou formalmente, de forma muito leviana, diga-se de passagem, o White de ser um negacionista, um revisionista, um fascista e tal. E esses argumentos começaram a ser repetidos à exaustão, eles ecoaram na disciplina de uma maneira muito problemática. Tá? Aquela velha história assim, da citação, da citação, da citação, da citação. Daqui a pouco tu está num texto onde a pessoa cita, diz que o White é fascista, negacionista, revisionista, e tu vai lá atrás, a fonte dessa citação é sempre o Ginsburg, não o próprio White. Ou seja, são fontes de segunda, terceira, quarta mão. E essas afirmações circulando, né, nem tanto em textos, mas em sala de aula, em eventos, em conferências, nos corredores. Tá? E eu fico, só um pouquinho, tem um problema aqui. Tem um problema muito sério aqui. Porque não só Hayden White nunca foi, jamais foi um negacionista ou um revisionista, ou muito menos um fascista, quanto todo o giro linguístico, porque o Hayden White se transformou numa espécie de personificação do giro linguístico, o giro linguístico não foi um debate sobre verdade e falsidade, ou sobre realidade e antirrealidade. Ele foi um debate sobre os limites da representação histórica, para citar lá um livro famoso, que surgiu depois de um simpósio na Universidade da Califórnia. Ou seja, o giro linguístico chamava atenção, e aí a gente pode discordar ou concordar com os postulados deles, ok? Mas ele chamava atenção justamente para a textualidade da história, para a narratividade da história, para as operações de enredamento que historiadores e historiadoras fazem. É impossível fazer história sem enredar. Mas eles não colocavam em questão necessariamente a capacidade da história de provar ou não a existência de algum acontecimento. Porque isso é anterior. O próprio White diz, olha, para eu poder discutir a representação do Holocausto, eu preciso acreditar que o Holocausto aconteceu. Então houve uma espécie de confusão de categorias que levou os historiadores e historiadoras, por um lado, a demonizar o giro linguístico de maneira muito complicada, simplificando algumas conclusões do giro, ou fazendo confusões entre autores, ou, como diz Dominique Lacapra, quase que voltando para uma espécie de positivismo redivivo, a empiria, o arquivo, a empiria, o arquivo, a empiria, o arquivo, que são importantes, não estou dizendo que não são, são muito importantes, mas não esgotam a nossa atividade. E, por outro lado, talvez porque o debate sobre giro linguístico tenha acontecido na mesma época em que o negacionismo sobre o Holocausto adquiria certa popularidade, final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, é uma espécie de acusação relacionada aos negacionistas que dizia que eles, os que negavam o Holocausto, sobretudo, eram relativistas. Relativistas. Que eles eram pós-modernos de um tipo. Coisa que eles nunca foram. Coisa que eles nunca foram. Tu vai lá no Robert Faurisson, tu vai ver a descrição dele de método histórico. Fico feliz de ver o Debrando aqui, abrindo um parênteses, meu querido orientando, faz muito tempo que eu não vejo ele. Tu vai lá no Robert Faurisson, os seus escritos revisionistas, aquele catatal que ele escreveu, ele descrevendo o método dele, é um método absolutamente positivista, entre aspas. Só há uma verdade, a empiria prova essa verdade, não há nenhuma discussão sobre textualidade, sobre discurso, sobre narrativa, sobre enredo. Então eu fiquei pensando, mas se os negacionistas não são relativistas, se eles nem sequer são pós-modernos, aliás, compartilham com boa parte da historiografia disciplinar uma certa ojeriza a qualquer coisa chamada, bem ou mal, de pós-moderna, então por que a historiografia continua, ou parte da historiografia, continua acusando-os do que não são? Essa é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta ainda, então eu não vou necessariamente adentrar esse terreno. Eu tenho alguns indícios que depois a gente pode conversar de forma mais informal, mas me parece que essa crítica, contudo, e a gente viu repetida, recentemente 2 colegas lançaram um texto na revista da PUC, na Ibero-Americana, Estudos Ibero-Americanos, em que eles repetiam isso, enfim, vários textos ou intervenções, em que isso é o Rodrigo Pato, num texto, mesmo ainda antes dessa onda negacionista, lá de 2016, 2017, ele também falava esse tipo de coisa. Enfim, é uma crítica mais ou menos legítima, talvez, mas ela é errada.
E eu ficava me perguntando como é que uma crítica errada ela pode se transformar, então, numa crítica efetiva. Então, assim, a primeira pergunta que me levou a essa questão sobre negacionismo é: por que nós continuamos acreditando que eles são relativistas quando não são? E a partir daí, como a história poderia ter uma crítica mais efetiva, no sentido de crítica mesmo, né? Ou seja, do desmonte da operação negacionista, que simplesmente não repetisse lugares comuns. Isso coincidiu com o surgimento muito rápido e o êxito muito rápido da Brasil Paralelo. Essa discussão eu fazia um pouco comigo mesmo, uma autodiscussão, eu fazia comigo mesmo antes do surgimento da Brasil Paralelo e tal, porque eu estava interessado, né, nesses debates norte-americanos, principalmente, esses usos mais conservadores da história, e eis que a Brasil Paralelo surge com muita força, muito rapidamente, foi um troço avassalador. Hoje em dia, os caras até plataforma de streaming são. E de repente o cara, tu vê lá os caras no YouTube, né, com vídeos assim, poucos meses, com milhares, quando não milhões de views, e por que fazendo sucesso? Fazendo muito sucesso. O documentário dele sobre a ditadura chegou a 6, 7 milhões, né, de visualizações. Então a pergunta é: como é que uma produtora que falsifica o passado, embora não necessariamente fale mentiras, então isso é uma outra discussão, mas isso nos leva de novo ao plano da representação, pode ter tanto sucesso? O que está por trás desse êxito? E mais, como nós, historiadores e historiadoras, que sempre acreditamos ser o polo irradiador das representações sobre o passado, uma espécie de autoridade natural para lidar com o passado, como é que nós enfrentávamos esse desafio? Porque, por bem ou por mal, hoje a historiografia disciplinada, profissional, ela é marginal dentro da produção sobre o passado no Brasil. Eu sei que dói a gente comentar isso, né? Eu sei que ela pode ser uma espécie assim de ferida nas nossas vaidades pessoais, tal, mas ela é marginal. Eu não acho que seja necessariamente um problema ter outros atores, né, produzindo sobre o passado. Por exemplo, eu não tenho nenhuma bronca com o Laurentino Gomes, vários colegas têm, eu não tenho. Eu acho que até faz um papel razoável. Não vou ficar brigando com novela da Globo, né, essas coisas assim. Não vou ficar discutindo se jornalista pode ou não escrever sobre o passado. Eu acho esse tipo de discussão estéril, porque eles vão continuar fazendo isso, eles vão continuar produzindo sobre o passado, e não há nada que a gente possa fazer a respeito. Para mim, o problema é quando tu tem representações do passado que são manifestamente falsas e que se vendem como a verdade única sobre o passado, começam a ter êxito. Aí nós temos um problema político muito sério. Então o meu texto também foi uma tentativa de esmiuçar, né, em primeiro lugar, como o Brasil Paralelo produz as suas representações sobre o passado. Então, tomando eles como uma espécie de estudo de caso, né, não... justamente por causa do seu êxito. Se tivesse outro grupo, né, tão exitoso quanto, provavelmente seria meu estudo de caso e tal. E como nós poderíamos, a partir então, de uma percepção de como essas representações negacionistas operam, dar uma resposta teórica e política efetiva, pelo menos para os nossos colegas. Eu sinceramente, eu não tenho nenhuma vaidade em achar que eu estou falando para todo mundo, que meu texto vai ser lido por todas e todas, que eu vou dar uma resposta. Meu texto não vai ter 6 milhões de leituras. Eu acho que também a gente tem que saber se colocar no lugar em que nós estamos. Mas a minha intenção é justamente armar, né, os colegas e as colegas das universidades, do ensino básico, e porventura tem interesse nesse assunto. Justamente para que a crítica que eles possam fazer e a maneira como eles podem interpelar o negacionismo seja mais efetiva do que, por um lado, ficar repetindo que eles são relativistas, coisas que eles não são, ou por outro, simplesmente dizer que isso não importa porque não é história de verdade, etc, etc, que é uma estratégia que nós sempre tivemos com outras formas de representar o passado e que não deu certo. Que não deu certo. Então, a partir de uma espécie de diagnóstico, ou seja, de como funciona a representação da Brasil Paralelo, já vou chegar nisso, porque isso diz respeito a outras formas de negação que circulam hoje em dia, como nós poderíamos responder, né, a essa desídia negacionista. Então, em primeiro lugar,
Como funcionam essas representações negacionistas? Vejam que aqui eu vou falar, talvez no texto isso não tenha ficado muito claro, até porque, como eu disse, era meu primeiro... eu estava tateando ainda no tema, tá? Ou seja, estava tentando encontrar uma linguagem adequada para o tema, mas eu prefiro falar hoje em dia, tá? Esse texto ele já tem... Sim, ele foi escrito há cerca de 2, 3 anos atrás, ele só foi lançado depois, porque eu fiquei um tempo arrumando, né, tentando o processo, evidentemente, de publicação da revista. Tá? Então, a partir desses 2, 3 anos, eu acho que talvez seja mais adequado falar nem tanto em negacionismos estrito sensu, e preservando essa palavra, né, no sentido conceitual, acho que na linguagem das aulas, cotidianas, tudo bem, estou falando pensando aqui em termos, né, conceituais. Preservar essa palavra para aqueles que negam literalmente o passado. Então, estou pensando aqui, obviamente, nos negacionistas do Holocausto, né, que dizem claramente, Auschwitz não aconteceu, o Holocausto não aconteceu, pelo menos o Holocausto dessa maneira, né, que o Hilberg, que o Friedlander, para citar só 2, comentam, não aconteceu. Então, o negacionismo estrito sensu, né, como diz o P.R. Anderson, é a mentira. Tá? É a mentira pura e simples. Muito embora seja uma mentira, de novo, que quer se passar por verdade. Ela não trabalha com relativismo nenhum aqui. Ela é uma mentira que quer ser, né, levada a sério como verdade, e a única verdade sobre o tema. Tá? Então, ao invés de falar de negacionismo em sentido estrito, talvez seja melhor falar em representações negacionistas ou formas de negação. Porque nós chamamos o debate para as representações e não necessariamente para aqueles que a produzem. Não que nós não tenhamos que saber, né, a quem produz, em qual lugar de produção produz, etc, etc. Claro que isso é importante. Mas isso não deve esgotar a análise. Tá? Então é importante chamar a atenção assim, para como essas representações se organizam. No caso da Brasil Paralelo, dentre as várias estratégias, né, e aí isso, elas mudam de acordo com o tema, talvez a principal maneira, a principal forma de negação deles, ou formas de negação deles, sejam, por um lado, a representação omitida, a suppressio veri, como eu chamo no texto, a partir, né, de uma análise do P.R. Anderson, que é uma maneira de falar, ou falsificar, melhor dizendo, o passado, sem necessariamente mentir sobre ele. É dizer assim, não é dizer a escravidão não aconteceu, porque isso seria um delírio. Isso seria um delírio. Num país como o Brasil seria um delírio. Mas é dizer, olha, ela aconteceu, mas não é importante. Ela aconteceu, mas não deixou nenhum impacto na nossa sociedade. Ela aconteceu, mas veja bem, né, não tinha fundamento étnico, todo mundo escravizava, não tinha relação com o Estado imperial, ou antes disso, né, com a sistematização da colônia no Brasil, não produziu riqueza. É uma maneira assim, tu diz que aconteceu, por um lado, simplesmente para dizer, por outro, que ela não tem importância nenhuma. É uma forma de omissão. Uma forma de omissão porque nós sabemos, a historiografia, né, demonstrou de várias maneiras possíveis, algumas inclusive contraditórias, né, que é impossível falar em escravidão no Brasil sem falar, né, no Brasil como uma sociedade escravista, como dizia o Ricardo Salles, falecido recentemente. Então, tu pode ter discordâncias de como essa sociedade funcionava, né, qual o seu papel na economia, a relação com o capitalismo, quais, sei lá, né, o impacto dos libertos numa sociedade. Tu pode ter uma série de discordâncias em relação a isso. Mas o pano de fundo o Brasil foi uma sociedade escravista. Então, o Brasil Paralelo, no caso específico da escravidão, opera no âmbito da omissão. Ou, como diz o Michel Rouve-Trouillot, da trivialização. Que é uma outra forma de negar. Tipo, escravizou, mas todo mundo escravizava. Nós, em compensação, fomos os primeiros a libertar. O Ocidente foi o primeiro a libertar os escravos. Né? O Eric Williams dizia, parece que escravizaram somente para ter o prazer de libertá-los depois. Né? Acho muito engraçado isso. Então, essa trivialização, essa banalização do evento, as comparações espúrias, assim, né, as homologias sem sentido, que tu vai detalhando, comparações não servem para nada. Mas lá na rebimboca da Parafuseta, no Rio Grande do Sul, os escravos sentavam à mesa, estou inventando aqui, tá, gente, com seus senhores para comer. Então, isso prova por A mais B que não era um sistema violento, bibibobobó. Tá? É uma maneira de negação, é uma representação negacionista ou uma forma de negação que não necessariamente mente sobre o passado. Por isso que ela é muito mais complexa no seu funcionamento.
E por isso que ela é muito mais sedutora. A minha hipótese, que surgiu depois do texto, para essa popularização dessas formas de negação mais sutis, é de que o negacionismo em estrito senso, ele obviamente não possui legitimidade pública mais, por conta da sua associação com o Holocausto. Então ninguém vai dizer assim, seguindo Faurisson, seguindo Racinier, tá, que a escravidão não aconteceu, ou pior, tentar reabilitar a escravidão, né, como fazem os apologistas da Liga do Sul nos Estados Unidos, etc, etc. Esses são fenômenos muito marginais dentro desse ecossistema negacionista. Mas essas formas de negação, essas representações negacionistas mais sutis, elas têm adquirido uma popularidade muito grande. Depois a gente pode discutir os motivos disso. Eu tenho alguns indícios, né, que eu estou perseguindo, vamos ver se isso se comprova. Mas essas formas de negação, elas seduzem, como diria o Adorno, por essa tensão entre o dizer e o não dizer. Elas permitem, por exemplo, que a Brasil Paralelo possa se autoafirmar não negacionista. Quando confrontada, diz, não, só um pouquinho, nós falamos a verdade, nós jamais mentimos sobre a escravidão. Nós, inclusive, lamentamos, está lá no nosso filme, a grande mácula da história nacional, blá. Então, primeiro, é uma maneira de autoproteção deles. É por isso que eles são inteligentes. A gente não pode achar que a gente está lidando aqui com brutamontes. Né? Há muitas vezes uma tentativa, abrir um parênteses, de reduzir o negacionismo, como diz o Alexandre Avelar, a uma espécie de problema cognitivo. Como se os negacionistas fossem ignorantes. Como se a gente desse o livro de história para eles, eles fossem automaticamente ler o livro de história e sair da escuridão para a luz. Uma espécie de iluminismo assim, latente em alguns discursos sobre o negacionismo. Mas ele não é um problema cognitivo, de modo algum. Os negacionistas mais famosos e mais populares são todos pessoas de uma erudição tremenda. São todas pessoas de uma erudição tremenda. A gente pode questionar a qualidade dessa erudição, né, enfim, mas simplesmente taxá-los de ignorantes ou burros não vai nos levar a lugar nenhum. Então, a Brasil Paralelo ela é muito eficaz, ela é muito eficiente na forma como ela produz seus documentários. Né? O meu colega, o Fernando Nicolazzi, eu admiro a paciência dele, ele está fazendo um trabalho agora, ele e os bolsistas do Lupa, em que eles ficam analisando as respostas no YouTube, os comentários no YouTube aos filmes. Então as pessoas dizendo, essa música é linda, me emocionei com aquela fala, não sabia que tinha sido assim, os vestidos de época. Então eles são muito eficientes, eles produzem uma mercadoria profundamente eficaz e sedutora. Tá? E uma das maneiras que essa sedução funciona é justamente... Pronto. E essas formas de negação, né, que tiram a sua sedução dessa tensão entre dizer e o não dizer. Essas formas de negação, elas então se dão no plano da representação. Por isso que aqui é importante a gente entender uma coisa. O negacionismo ele não é um problema somente empírico. Claro que... Está falhando o áudio. Está me escutando, Luciana? Estava falhando o áudio. Agora eu estou escutando. Tá. Tá todo mundo me escutando? Posso continuar tranquilo aqui? Beleza. Tá? Se vocês tiverem algum problema com o áudio, me avisem, tá? Pelo chat ou me interrompam sem problema. Então, como eu estava dizendo, é importante, evidentemente, derrotar os negacionistas com e pelos arquivos. Isso é óbvio. Tá? Isso está lá no Paul Ricoeur, eu concordo, isso está no Vidal-Naquet, eu concordo. Para a primeira etapa de qualquer disputa com um negacionista, quer dizer, olha, cara, tal coisa aconteceu, ponto. O Holocausto aconteceu, Auschwitz tinha câmeras da morte, a escravidão foi também uma máquina de torturas, a ditadura militar torturou. Então isso é um fenômeno que não se abre mão da empiria. Só que a empiria por si só, ela não vai resolver essas questões. Tá? É importante isso que o João comentou, né? É importante as pessoas se identificarem, não por nenhuma espécie de autoritarismo da nossa parte, mas já entraram alguns covardes antes aqui, ficaram nos incomodando. Porque a covardia anda de mãos dadas
né, com os negacionistas. Mas, enfim, isso é uma Já outra tive, discussão. inclusive, que negar vários pedidos aqui que estão ocorrendo durante a tua fala, viu? Infelizmente tem que ser assim, né? Porque ao invés de. Eu sei por isso que eu estou falando isso, eu sei que isso vai ficar gravado, é importante que fique. Porque ao invés de participarem com educação, então, e quererem discutir, né, embora tenham pontos de vista, na minha opinião, indiscutíveis, indebatíveis, né, eles acabam sempre apelando para baixaria, para violência, para covardia, que é típica dessa gente. Né? Eu não tenho medo, nunca tive, então, assim, quem quiser atrapalhar, pode atrapalhar. É só ter dois trabalhos, atrapalhar e ser removido. Né? Mas, enfim, essas formas de negação, então, só um pouquinho que... Pronto, eu apertei o negócio do computador sem querer. Elas não se dão só no plano da empiria. É por isso que ficar, como eu disse, martelando, o negacionismo é pura falsidade empírica, ela pode ter um efeito em alguns negacionismos, como o do Holocausto, onde tu pode acabar com a discussão realmente no plano empírico, dizer, Forresson mente, Racinier mente, o David Irving mente, né, os caras lá do Institute of Historical Review mentem, acabou, eles estão produzindo falsidades puras. Agora, quando a negação se dá, ou a falsidade está no plano de uma representação, nós precisamos entender como esse enredo é montado. Como se formam as peças desse mecanismo. Né? Onde é que está a negação? Está na trivialização, está na banalização, está no silenciamento, está no... não, isso não é importante, toca lá a ficha. Porque uma coisa é quando a gente opta por um objeto de pesquisa, a gente sabe que a gente não vai conseguir esgotar esse objeto e nem contextualizá-lo de forma eterna. Mas tem que deixar muito explícito o porquê de determinadas escolhas. E as escolhas, né, optar por falar ou não falar sobre determinada coisa dentro de uma pesquisa maior, não significa que a pessoa, ou mesmo a pesquisa, seja negacionista, é óbvio. Agora, quando tu tens, e aí nós temos um outro fenômeno dessas representações, elas são representações, são escolhas, são enredos que não se admitem enquanto tal. Elas se pretendem o passado redivivo, a verdade absoluta sobre essa questão. Então, se vocês entram na página da Brasil Paralelo, lá na declaração de princípios da empresa, vai ter lá os princípios da empresa, e tal. A Brasil Paralelo acredita que a verdade é única, estou citando aqui não literalmente, tá? Mas no espírito da coisa. Não relativa e a um bem de todos. Então, vejam. No momento que tu te coloca como um portador da verdade única absoluta, tu está automaticamente dizendo que as tuas opções estéticas, conceituais, metodológicas, elas não são opções, elas são simplesmente o passado sendo acessado de forma transparente. Nós temos aqui, portanto, uma má-fé, no sentido sartriano mesmo da palavra. Tá? Uma opção que não se admite opção, uma escolha que não se admite escolha. Então é como tu diz assim, a Última Cruzada, né? Essa série de documentários do Brasil Paralelo que se apresenta como a forma mais definitiva de contar a história do país, lá da conquista de 1500 até 1988, e coisas que os professores jamais comentaram antes na cabeça deles, né? Aquela coisa que eles adoram falar, o seu professor mentiu para você, etc, etc. Quando tu opera nesse registro, significa, portanto, que as tuas representações do passado, elas não se apresentam como representações, sim como verdade absoluta. Portanto, uma verdade não relativa. Portanto, chamá-los de relativistas é errar completamente o alvo. E aí, é fundamental chamar a atenção justamente para os mecanismos da representação. Como ela é organizada, como ela é montada, os efeitos políticos dela, os efeitos éticos dela. No filme sobre a ditadura, por exemplo, né, da Brasil Paralelo, que é, se eu não me engano, até agora a sua produção mais bem-sucedida, né, mais exitosa, em alguns momentos eles chegam a flertar com o negacionismo estrito sensu. Eles não chegam a dizer assim, não houve tortura e tal, de maneira tão cabal, mas o subentendido é que não houve tortura. Eles falam no Herzog só porque o Herzog é uma figura incontornável. Agora, do modo como a representação é montada, claramente se entende, e por mais que eles digam o contrário, por mais que as declarações
que ele seja o contrário, claramente se entende que ali está se tentando reabilitar a ditadura a partir de uma representação do passado que a considera legítima, que considera o golpe de 64 legítimo, que considera, sobretudo, 64, 68, ali, como uma espécie de reorganização democrática da vida nacional, que reabilita o Brilhante Ustra no final do filme. Reabilita o Brilhante Ustra. Quando eles falam nos Perseguidos pela Democracia de 88, aparece muito rapidamente um flash com a imagem do Brilhante Ustra. Aí está o negacionismo, né, essa tensão entre o dizer e o não dizer, porque eles não dizem que o Brilhante Ustra é um herói nacional, né, e a montagem, eles podem dizer, não, mas isso é só um exemplo, e tal, etc, etc. Não afirmamos categoricamente que o Brilhante Ustra é um herói e tal. E é uma representação que visa justamente criar um efeito no presente. E esse efeito é deslegitimar a República Constitucional pós-88. Eles chamam uma República dos Derrotados de 64, uma república dominada pela esquerda, uma república gramsciana. Inclusive, com um dos colaboradores da empresa dizendo que toda a academia brasileira das ciências humanas, sobretudo, é gramsciana sem nem sequer saber que é gramsciana. Então, eles são os portadores da verdade que vão libertar as pessoas dessa armadilha, né, gramsciana, pós-moderna, do marxismo cultural. Aí vocês escolhem o inimigo, né, porque eles têm vários. Eles chamam os seus adversários de vários nomes possíveis, inclusive, né, alguns bastante contraditórios. Então, chamar atenção para a representação é uma maneira de mostrar como elas funcionam, como elas operam, para entender por que elas seduzem as pessoas. As pessoas não estão indo atrás da Brasil Paralelo ou de qualquer outra representação negacionista, ou formas de negação, porque são ignorantes a priori, porque são fascistas a priori. Não se trata disso. Eu acho que nós fazemos um desserviço, inclusive a nossa potencial audiência, se nós entrarmos nesse discurso muito rápido. As pessoas estão entrando, estão buscando esses passados, em parte porque nós vivemos num contexto de uma crise existencial profunda. A crise de futuro, precarização social, as pessoas sem, digamos assim, sem norte, né, uma espécie de falta de sustentação social, falta de grandes imaginações sociais, uma carência de imaginações sociais. Onde é que elas vão procurar, então, consolo? Né? Onde é que elas vão procurar uma espécie de projeção de heroísmo? Onde é que elas vão procurar possibilidades heróicas para o presente? Para o passado. Elas podem fazer isso com representações radicais do passado. As histórias das revoluções, por exemplo, sei lá, né? Como acontece com vários movimentos sociais. Agora, elas podem também procurar, por vários motivos, representações negacionistas, de extrema-direita, hiperconservadoras, que justificam o status quo. Porque isso dá conforto, isso dá um sentido para a existência. Porque a representação justifica lugares sociais, essas representações do Brasil Paralelo, por exemplo, justifica lugares sociais, desindividualiza, melhor dizendo, desresponsabiliza os indivíduos do presente pelos legados que herdamos do passado, né? Individualiza problemas sociais. Então, se a escravidão é um mero problema de um senhor mau escravizar um escravo, e não um sistema, então não há sistema, não há sociedade. É quase que uma espécie de versão historiográfica da famosa frase da Margaret Thatcher, né? Não há sociedade, só indivíduos. E não é gratuito que os negacionismos eles também estejam ganhando terreno muito forte, né, com essa razão liberal mais conservadora, autoritária, digamos assim. Mas essa é uma outra discussão. Então, chamar atenção para a representação é chamar atenção para a forma como elas operam, para suas consequências políticas, que no caso da Brasil Paralelo, não só é uma cumplicidade com o bolsonarismo, muito embora eles, né, digam que não tem nada a ver uma coisa com a outra e tal, mas também, né, é uma profunda desdemocratização do nosso passado, porque eles têm por alvo justamente as histórias democratizadoras, histórias das ditas minorias, né, que na verdade são maiorias, mas são minorias políticas, minorias substanciais, digamos assim, as histórias sociais dos anos 80 e 90, que desnudavam as estruturas de dominação, opressão no Brasil, né, essas histórias decoloniais ou pós-coloniais, não vou entrar aqui nessa discussão, mas só vou usar o termo de forma didática e tal, ou seja, uma espécie de reação conservadora a uma dissolução do que eles viam como sendo a dissolução da essência da nação.
Por isso que a Brasil Paralelo oferece um Brasil que é essencializado, é autoritário, é violento, né, uma espécie de uma história do mesmo que se reproduz ao longo do tempo, que não tem coragem de encarar o outro. É uma história que não encara o outro, porque o outro, essa alteridade, ameaça a existência do mesmo. Por isso que nos filmes vocês têm um uso contínuo de metáforas familiares. Os nossos antepassados, os nossos avós, né? Quando tu começa a usar essas linguagens, é porque tu está pensando a história da nação ou do teu grupo como sendo uma história de uma grande família que se reproduz ao longo do tempo. E uma grande família definida, evidentemente, pela exclusão dos outros. Então, o Brasil Paralelo, e é a consequência política, uma dessas representações, visa, e aqui há algo comum, né, com outras formas de desdemocratização do passado, visa produzir uma comunidade de semelhantes bastante restrita. Ou seja, definir quem está dentro da nação, ou da lei, ou da história, e quem está fora. E quem está fora não tem uma existência digna de ser contada. Não tem uma existência digna de ser narrada ou transformada, né, em figura da história. Não é gratuito que os corpos que eles tiram da história no passado são os mesmos, né, que são massacrados, são destruídos no presente. Há aqui uma linha comum. No momento que tu os considera como fora da comunidade de semelhantes, toda e qualquer violência contra eles é justificada em nome da preservação dessa comunidade de semelhantes. É por isso que o golpe de 64 é justificado a plenos pulmões pelo Brasil Paralelo. É por isso que não se pode falar, na visão deles, né, dos escravizados, porque significaria reconhecer que essa comunidade limitada de semelhantes brutalizou pessoas. Pelo contrário, eles têm que todo o tempo dizer que quem fala em escravidão são militantes que estão ameaçando a nação. Então essas representações, embora se pretendam, né, representações transparentes do passado, elas são escolhas éticas, políticas, narrativas, que incidem em formas de negação desse passado, que não precisam mentir em sentido estrito sobre ele. Né? São mais eficazes do que a pura mentira. E por isso que seduzem. Agora, então, como é que pode ser, digamos assim, uma das respostas da historiografia, né, a isso? Eu bato muito nessa tecla porque eu acho importante reconhecer alguns dos ganhos teóricos do giro linguístico. O principal deles, tá, eu já vou explicar essa frase para que não haja nenhum mal-entendido, né, é que há uma relatividade em qualquer representação do passado. Justamente porque nós não temos acesso ao passado, né, nós podemos enredá-lo das maneiras que acharmos melhor. Algumas vão ser boas, outras vão ser ruins. Tá? Não estou dizendo que todas são iguais, todas têm o mesmo valor, né, cognitivo, teórico, estético. Não, algumas vão ser ruins, algumas vão ser boas, algumas vão ser incompetentes, algumas vão ser competentíssimas. Mas não existe um princípio último por onde regulá-las, salvo a empiria, né, no sentido mais raso, digamos assim. Tá? Agora, se há uma inexpugnável relatividade da representação histórica, significa que nós temos uma pluralidade de passados possíveis. Tá? Nós temos uma pluralidade de possibilidades de representar esse passado, e que isso é fundamental ser preservado. Por quê? Porque no momento que nós começamos a acreditar que só uma forma legítima, ou no máximo duas ou três, de enredar o passado, nós estamos caindo no terreno do autoritarismo. Uma democracia, no sentido substancial da palavra, né, no sentido substantivo da palavra, precisa de muitos passados circulando no presente. Nós nunca vamos chegar num momento, de novo, numa democracia, tá, em que nós vamos conseguir deliberar e dizer, ó, então tá, esses são os únicos passados que vão circular agora socialmente. Isso é impossível de ser feito. Não só porque as coletividades escolhem passados à revelia dos historiadores e historiadoras, mas também porque esses passados eles são reatualizados à medida em que o próprio tempo vai passando. Não só porque novos eventos figuram eventos anteriores de maneira diversa, como as gerações, digamos assim, se colocam novas questões em relação ao passado. E essas novas questões geram uma pluralidade, geram uma multitude de pretéritos que é positiva que exista.
Porque só assim as pessoas vão poder deliberar sobre quais passados precisam para viver no presente ou não. O problema do negacionismo, ou os problemas do negacionismo, portanto, são que eles são uma mentira que querem se passar por verdade absoluta, e aqui há um plano de hegemonia política por trás, uma refundação, no caso do Brasil, da República, a partir de um mito fundador espúrio. Tá? Eles são autoritários porque vendem uma ideia de verdade absoluta e as pessoas não teriam nem sequer o direito de poder escolher outros passados. Porque são todos gramscianos, marxistas culturais, enfim. Não é à toa que há, por parte desses negacionistas, por um lado, né, a produção de negacionismos ou formas de negação, e por outro, um combate constante, inclusive no terreno legislativo, em alguns países, contra interpretações rivais. A gente está vendo isso nos Estados Unidos, a gente viu isso aqui no Brasil com Escola Sem Partido, ainda que não tenha dado os resultados legislativos assim, mais substanciais, mas criou, evidentemente, uma rede de paranoia em relação, né, aos professores e professoras. Tá? Então, eles são autoritários, eles querem impor um determinado passado como se fosse o único passado nacional ou ocidental, que seja legítimo. E quem não concorda e quem não se enquadra nesse passado é automaticamente transformado em um inimigo da nação. E, finalmente, o terceiro problema, é que eles não são relativistas. O White sempre dizia isso, olha, que pena que os neocons, o Hamas, né, e os nazis não são relativistas. Se eles fossem, eles certamente não fariam guerras em nome do absoluto. Quando eu falo em relativismo aqui, não estou dizendo, né, que tudo é válido, que nós não podemos, como eu disse antes, discernir entre uma boa e uma má historiografia, entre o que é competente e o que não é competente. Nós podemos fazer isso. E nós fazemos isso todos os dias. Porque nós temos uma espécie de tríplice compromisso na história. E que, na minha opinião, qualquer historiografia que cumpra com esse tríplice compromisso é uma historiografia digna do nome. Ela pode ser discutida em sala de aula, ela pode ser discutida em congresso, nós podemos ter as nossas discordâncias e tal, mas não podemos dizer que ela não é legítima. E esse tríplice compromisso, ele é empírico. Isso talvez só o Keith Jenkins deixou de lado nas suas considerações sobre a história, né, durante o giro linguístico, mas o White falou da importância da empiria, o Riquera falou da importância da empiria, o Michel de Certeau falou da importância da empiria, tá, cada um à sua maneira, digamos assim. O empírico, as fontes têm poder de veto. Óbvio. Conceitual, se os nossos conceitos eles são adequados à tarefa que nós queremos fazer, para não criar uma disjunção, tá? E melhor dizendo, para não criar uma ilusão de que quem está falando é o passado e não as nossas ferramentas de trabalho. E representacional, é esse âmbito que muitos historiadores e historiadoras esquecem. Tá? Porque parece que nós, cumprindo com uma boa metodologia, né, e uma boa empiria, parece que o texto depois é algo, a representação, né, se nós pensarmos em filmes e podcasts e tal, é algo secundário. Não é. Uma má representação ela pode colocar abaixo todo o trabalho empírico. E ela pode produzir resultados nefastos. É o que a Saidiya Hartman, num texto chamado Vênus em Dois Atos, diz, há uma ética da representação historiográfica. Ela estava falando substancialmente, sobretudo de arquivos de escravas, de garotas escravizadas na África, ou seja, toda a questão da violência do arquivo produzida pelos senhores e tal, etc, etc. E essa ética não se esgota, né, na pesquisa e nos conceitos. Ela também tem um âmbito representacional importantíssimo. Agora, no momento que uma historiografia, né, minimamente cumpre com esse tríplice compromisso, ela não está no terreno da má-fé. E não estando no terreno da má-fé, ela é legítima. Os negacionistas eles estão no terreno da má-fé, como eu disse, porque eles são escolhas que não querem se passar por escolhas, porque eles se apresentam como passado falando, e por isso se desresponsabilizam das suas próprias escolhas, como dizia o Sartre, né, cada escolha tem uma responsabilidade. Então, os sujeitos que agem de forma responsável o fazem porque, né, tomam as suas escolhas em mãos. Se elas derem erradas, tu se responsabiliza por elas. Tá? E porque também eles desresponsabilizam os indivíduos. No momento que os indivíduos estão lendo ou vendo alguma coisa como se fosse o próprio passado, eles próprios não precisam mais tomar nenhuma decisão em relação a esse passado.
Eles não precisam mais tomar nenhuma decisão sobre qual passado escolher, porque o passado já foi escolhido por eles. Então, a minha preocupação, né, para encerrar essa primeira parte, né, é justamente de pensar formas responsáveis, socialmente saudáveis, plurais, né, de história, que possam ajudar as pessoas a escolherem passados responsáveis para os nossos presentes. E que, se possível, que esses passados possam abrir, pelo menos no campo da imaginação, futuros mais desejáveis. Tá? Eu não separo passado, presente e futuro. Eu acho que eles estão sempre nessa tensão. Tá? E, em resumo, tem coisas que nós não vamos poder fazer. Os historiadores e historiadoras não vão poder fazer. Nós não temos um poder de veto absoluto. Tá? O que nós podemos fazer é criar as condições sociais, ou ajudar a criar as condições sociais, tá? Para que as pessoas optem com qualidade, como diz o Fernando Nicolazzi. O Brasil Paralelo não vai deixar de existir. E a Constituição garante para ele o direito de existir, então beleza. A questão é, contudo, fazer com que as pessoas, ao invés de ir atrás de um produto ruim, embora tecnicamente sedutor, optem por, perdão da linguagem, né, consumista, mas só para terminar a metáfora, optem por produtos melhores. E isso só se vai fazer, contudo, num ambiente onde o debate intelectual seja honesto, seja possível, e não nesse fechamento cada vez mais sufocante que nós vemos no Brasil hoje. João, acho que no primeiro momento era isso, e agora eu, enfim, coloco a coisa para discussão. Obrigado. Certo, Arthur, muitíssimo obrigado, parabéns aí pela explanação, agradecemos aí bastante. Vou deixar aqui então registrado, né, o agradecimento meu e de todos os colaboradores aí, participantes dessa fala de hoje, né, e eu vou interromper aqui a gravação para a gente poder então continuar o debate.